pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Master Inteligência e eu tô aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui. A gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz. Está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, disso que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você clicar no Logoff que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de Logoff. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em Logoff para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, tá ok? E atenção também no fim do treinamento, se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Tá ok? Obrigada. Sou o Luiz Souza, estamos tratando de uma série de treinamentos para atendimento da NR12 e o assunto agora é serras, né? Então, serras também tem diversos tipos de serras no mercado de trabalho. Estaremos falando um pouco sobre ela no ponto de vista da NR12, máquinas e equipamentos e ferramentas, também da NR17 e a NR18, daquilo que tratam desse assunto. Então, vamos lá. Quem conhece sobre ferramenta deve saber que existem serras elétricas de diversos modelos. E se você ficou com alguma dúvida sobre elas, confira as principais características dos tipos mais comuns disponíveis no mercado e descubra qual é a ideal para o seu trabalho. Existem diferentes tipos de serras elétricas, cada uma desenvolvida para um tipo de trabalho. E cada uma delas possui variações e detalhes técnicos que as diferenciam entre si. Então você observa que tem uma palavrinha-chave aqui, detalhes técnicos. Então nós temos um módulo que fala sobre manuais e procedimentos de trabalho. Então, dentro da NR12, o operador dessas máquinas, equipamentos, precisa ter o curso da NR12 e dentro da NR12 exige que ele conheça o manual. Então, ou seja, eu já dei muito treinamento de máquina e equipamento e a experiência nos mostrou o quê? Que está dentro da realidade. Muitos dos profissionais que operam máquinas ou equipamentos não conhecem nem o manual da máquina e equipamento. Então é importante você ter no local uma cópia desse manual. Então muitos também, já aconteceu, de empresas me chamarem para dar treinamentos envolvendo máquinas e equipamentos, aí eu peço o manual da máquina para poder trabalhar também em cima de maneira mais objetiva no treinamento, dentro da necessidade do cliente. E muitos deles, às vezes, nem tem o manual. Aí eu saio para buscar o manual, ligo para... Às vezes não consegue na internet, aí eu ligo para o fabricante, aí o fabricante me passa para um fornecedor, revendedor, enfim. Uma maioria das vezes a gente consegue, às vezes consegue só o manual em inglês, mas enfim, é preciso ter uma cópia do manual de posse do operador. E ele precisa ler o manual. Se alguém fizer sondar, perguntar, você já leu o manual? Aqui manual, não sei não, nunca vi o manual, então fica, vamos dizer assim, como diz no popular, a pessoa já dá o tiro no pé ali nessa hora. Então, nós temos que estar muito atento a esse detalhe de o operador precisa conhecer o manual. Tudo bem? Eu estou aqui mostrando serra circular, ideal para cortes retos em madeira e demais materiais, dependendo do disco, né, tem disco com diversos tipos de destinação, né? Equipamento muito confundido com a serra de mármore, por causa da sua aparência. Mas não se engane, além da serra circular, possuir um disco maior, a sua rotação é mais baixa, dificultando o corte em materiais mais resistentes e duros, como porcelanato, por exemplo. Então, isso é um detalhe importante
para se começar a diferenciar esses equipamentos. Então você está vendo aqui alguns tipos que se tem, né? E é preciso se comprar um que venha atender a sua necessidade. Só voltando um minutinho, outra coisa importante é o disco, né? Preciso se ter o disco com a capacidade certa. No manual vem mostrando os desgastes que tem o disco, a substituição e de maneira nenhuma remover uma proteção dessa, porque sabe que essa proteção ela te protege da zona perigosa. Onde é a zona perigosa aqui? É a zona de corte, mas existe o risco do próprio disco quebrar. Então não faça adaptações, não dê jeito, que são equipamentos de alta rotação, com velocidade muito grande, pode romper o disco, às vezes até novo, porque na fabricação pode acontecer de algum produto, né, como estamos falando de disco, algum disco vir com problemas. Isso é possível acontecer, até porque são produções de milhares e milhões, é possível acontecer. Então o cuidado precisa se ter para evitar acidente. Então, existe pelo menos 4 tipos de serra circular: manual, de bancada, esquadrejadeira e a de meia esquadria. A serra circular manual é uma das mais conhecidas e utilizada por ser uma ferramenta portátil, né? Aqui, ó. Serra circular de bancada, como o nome diz, é fixada em uma mesa e possibilita cortes retos e transversais. A serra esquadrejadeira também é fixa em uma base, porém possui mais variações de ângulo de corte. Além dessas, temos a serra circular meia esquadria, que pode ser utilizada para cortes longitudinais e transversais. Então aqui está mostrando um exemplo de uma serra de bancada. Qual é a melhor? Não é questão de melhor ou pior. É você ter a serra mais indicada para a sua necessidade de trabalho. Então, para isso, você tem que realmente saber o que precisa ser realizado. Conversar com alguns fornecedores que você vai chegar ao tipo de serra apropriada para aquilo que é do seu interesse. Então, já fiz muito desse tipo de coisa, pesquisa junto a fornecedores, a distribuidores, com a intenção de montar os treinamentos. Serra de mármore. Diferente das serras circulares, a serra de mármore possui discos menores e alta rotação de corte. Utiliza discos diamantados, por oferecerem maior resistência a cortes de materiais como pisos, azulejos, porcelanatos, cerâmicas, tijolos, pedras, paredes, entre outros. Então, você vê que esse aqui é um modelo da fabricante Bosch, mas tem diversos fornecedores. Isso é bom você fazer sua pesquisa na intenção de você buscar o melhor equipamento. Haja vista que a Bosch é uma marca de respeito no mercado também, como muitas outras. Então, é possível utilizar a serra de mármore para cortes pontuais em madeira. Mas como é que eu faço isso aí? É só trocá-lo por um disco de tungstênio, específico para a velocidade da máquina. Como, por exemplo, o disco, está aqui mostrando, os discos que é possível. Então, temos que buscar os discos específicos para nossas atividades. Serra tico-tico realiza cortes minuciosos em até 45 graus em linha reta ou curva, inclinados ou perpendiculares, nos mais variados tipos de materiais, como madeira, plástico, metal, pisos, azulejos, entre outros. A profundidade de corte varia de acordo com a função e o comprimento escolhido da lâmina. Está vendo aqui? Então, além disso, a serra tico-tico possui uma configuração manual para movimento perpendicular da lâmina, específico para cada tipo de material, que varia da posição 0, sem movimento, a 3, movimento mais forte. Então, como está mostrando aqui, as definições. Posição 0, indicada para trabalhar com materiais de pouca espessura, como chapas. Posição 1, para trabalhos com materiais duros, como aço. Posição 2, indicada para materiais não muito duros, que requerem um acabamento mais fino. E posição 3, para trabalhos com materiais de pouca espessura. Está mostrando. Isso tudo a gente está falando para quê? Porque nós entendemos como estamos fazendo um curso de operação segura, conhecer o equipamento. Uma das coisas principais para a segurança é você estar usando equipamento destinado para a atividade que você deseja realizar. Então, não é fazer improviso, dar um jeito. A gente não
não incentiva esse tipo de comportamento. Serra meia esquadria, ó, é muito utilizada, vocês estão vendo aqui o desenho, a imagem, muito utilizada em reformas, construções, projetos de marcenaria, entre outros segmentos. Possibilita cortes precisos em diferentes ângulos de 45 a 90 graus, mantendo um ótimo acabamento e muita precisão. Então, vai depender do que você vai fazer. Então, quem vai trabalhar com meia esquadria já sabe, a marcenaria são coisas que precisam ter um bom acabamento. Então, embora a serra meia esquadria seja utilizada para cortes em madeiras, alguns modelos também podem cortar materiais como plástico, vinil ou alumínio. Para isso, basta selecionar também o disco adequado para cada tipo de material. Não improvise, use o disco certo. Serra policorte é utilizada em indústrias, construção civil e produção de larga escala, ideal para corte de ferro, alumínio, aço, perfilados e tubos, não sendo indicada para cortes de madeira. Então, a serra policorte também ela é muito importante. Então, tem muita gente que fornece esses equipamentos aí no mercado. Serra de fita. Então, a serra de fita possui uma versatilidade de trabalho muito grande, podendo realizar qualquer tipo de corte reto ou irregular. Pode ser utilizada para cortes em materiais muito espessos, difíceis de serem cortados por uma serra circular. Então, apesar de realizar cortes retos, a serra de fita não é a mais indicada para essa utilização. Suas lâminas são flexíveis, né, porque é uma serra de fita, o que atrapalha um pouco na precisão do corte. Ou seja, se você precisa de um encaixe, uma junção perfeita nas peças, deve escolher outra opção de serra. Mas quer dizer, é uma serra de fita. A serra de disco ela vai ser muito mais resistente e trazendo um pouco mais de precisão, diferentemente desse tipo de serra. Dica: utilize fitas mais estreitas para realizar cortes mais ondulados e as mais espessas, cortes retos. Então, estou dando aqui algumas dicas para vocês. Tem também a serra clipper. Esse equipamento serve para cortar pisos de concreto e asfalto, além de ser indicado para abrir juntas e pistas. É um equipamento moderno e muito versátil, útil para quase todos os tipos de obra. Então, vocês estão vendo aqui, então, tem diversas capacidades, diversos tamanhos. Tem a proteção do disco, sempre falo isso, nunca mexa na proteção, nunca retire a proteção em hipótese alguma, porque isso pode criar um cenário de risco para você, operador, ou por quem esteja passando por perto. Agora, a serra circular manual e portátil. A de bancada é fixada em uma mesa. A serra circular esquadrejadeira, que também fica fixa em uma mesa, tem mais variação de ângulo de corte. E, por fim, a serra circular esquadria pode ser utilizada para cortes longitudinais transversais. Então, o que está falando aqui, ó, de serra circular, a de bancada, né, para que possa se conhecer. Então, nós temos aqui, ó, serra de mesa, que estão aqui, e serra circular. A proteção, tem algumas serras até que tem uma tecnologia mais avançada com sensores, que se a pessoa chegar perto da zona perigosa da serra, que é a lâmina, seja ela fita, seja ela disco, né, como for, isso é a zona perigosa. Então, no mundo da segurança, a primeira coisa que tem que se pensar é a zona perigosa. Então, você está observando que tem proteções, como nós mostramos nas outras serras, elas também têm lá a proteção na zona perigosa. Essa é a zona perigosa. Então, a zona perigosa tem que estar protegida, seja por sensor, lógico que vai envolver sensores, tem que ter alta confiabilidade, um programa de manutenção que deve ser levado muito a sério, enfim. Então, não se deve improvisar. Então, está mostrando a vocês que a proteção é indispensável se ter. Essa aqui tem até um diferencial interessante. Tem, além da proteção, contra, vamos dizer, quebrar o disco, ser projetado o material, alguma coisa desse tipo, ela também tem a aspiração. Isso já aspira o pó da madeira que possa ser propagado no ar. Então, isso já é um diferencial importante. No mundo da segurança vai ajudar muito, vai evitar desenvolver doenças ocupacionais, né? Ter um ambiente mais limpo também, inclusive. Ok, pessoal? Então, dando esses exemplos aqui para vocês. Agora, as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem em Log Off para poder sair do curso. Não cliquem no X, cliquem no Log Off para finalizar.
tá ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado, tá bom? Muito obrigada. Então, pessoal, da utilização de serras, a parte principal dos tipos de risco que se tem: laceração, corte, amputação, projeção de materiais, respingos, choque elétrico. Então a gente tem o que? Corte está dentro da zona perigosa, né? As lâminas ou a fita. Se tiver contato com isso, pode lacerar, pode gerar uma amputação, projeção de materiais, respingos, choque elétrico. Então isso aqui é mais difícil pelo ponto de vista no caso da serra, a maioria dos equipamentos são encapsulados, né? Estão dentro de superfícies, estruturas que não são condutivas. E as que são condutivas normalmente têm um aterramento, né? Se for fixa no local, tem um aterramento elétrico. E assim, a maioria tem parte do seu material é plástico, né? Um material que não é condutivo. Tudo bem até aí? Então, pode gerar contusões, né? Pode gerar também queimaduras, devido ao aquecimento. E na questão de queimaduras, ficar muito atento. Já vi casos acontecer de pessoas não se preocupar em arrumar a área de trabalho e começou ali a cortar, tinham panos por perto, começou a pegar aquelas centelhas ali no pano e o pano começou a entrar em combustão. Então é importante estar atento. Quedas, a própria queda é não segurar o equipamento adequadamente e isso pode fazer com que o equipamento ele caia, saia da mão. As zonas de risco. Então, um termo da segurança do trabalho muito importante é entender as zonas de risco. E como se trata de serras, as zonas de risco são as zonas de lâminas, são as zonas de fita. Se não tiver protegido, não haver uma proteção ali, o trabalhador, o operador, ele corre grande risco de se acidentar. Então, não deixe isso acontecer. Então, a zona de risco tem que estar sempre de maneira com barreiras, né? Tem que estar instalado barreiras ali, a proteção fixa ou proteção móvel. Tudo bem até aí? Uma outra coisa que as serras produzem é vibração e ruídos. São agentes físicos que, dependendo da atividade que realiza, a sua frequência de exposição, é necessário, mediante as normas de segurança, fazer a avaliação do ruído e da vibração. Bom, pessoal, tipos de proteção. Então, o que a gente entende? A proteção ela é dividida a proteção, de maneira resumida, temos lá a parte de engenharia, que envolve a proteção do equipamento, aterramento, uma série de proteções que é posta no equipamento, para ele ser um equipamento seguro. Por um outro lado, nós temos nessa escadinha, a segunda parte, que é do administrativo, que envolve ordem de serviço, permissão de trabalho, análise preliminar de risco, por fim, né, e também treinamento, por fim, o EPI. Então a gente tem aqui a ordem de serviço, que hoje na nova NR1, procedimento de trabalho, entende-se também que está tendo uma ordem de serviço. Então é preciso ter procedimento de trabalho, baseado também no manual do fabricante. Algumas empresas vão exigir permissão de trabalho, nem todos os cenários vão ser exigir, mas é preciso ter uma ordem de serviço, que as normas de segurança exigem procedimentos de trabalho. Então, se você está prestando serviço dentro de uma outra empresa que contratou o seu serviço, pode ser que exijam uma permissão de trabalho ou emitam uma permissão de trabalho. Análise preliminar de risco. Isso aqui é indispensável. Se ter toda atividade de risco, é necessário ter uma APR. Primeiro, que ela tem valor jurídico e vai fazer com que você planeje melhor seu trabalho. Então, a análise de risco é um documento administrativo voltado para planejar a sua tarefa que você vai executar. Ali você vai se mencionar tudo que é necessário. Você passou, né, se você está chegando aqui até nessa parte do treinamento, nesse módulo, você já passou pelo módulo de análise preliminar de risco, que a gente está ali orientando como é feito. E, como eu já disse, reiterando, ele tem valor jurídico. Então, a ordem de serviço, permissão de trabalho, a APR, está tudo no âmbito de segundo nível da hierarquia da prevenção, como também treinamento está no segundo nível da hierarquia da prevenção, o checklist também.
Então, eu vou disponibilizar para vocês alguns checklists, mas é importante vocês terem checklist de acordo com a necessidade de vocês, de acordo com o equipamento de vocês e de acordo, acima disso tudo, do manual do fabricante. Então, nós temos ainda o uso do EPI, para você fazer na PR, vai definir o EPI, mas de antemão a gente pode dizer, vai ter que usar o óculos, proteção dos óculos, que é muito sensível o óculos, e trabalhar com serra vai ter projeção de material mais pesado, que vai direto para o chão, e material um pouco mais leve, que às vezes fica no ar, né? Onde você está ali executando o seu trabalho. Então, o óculos vai ser importante, luva também é importante, botina também é importante, você está realizando a sua tarefa. Em alguns casos, dependendo, usar um avental de raspa, né? De acordo com o que você esteja realizando, ok? Então, isso seria o quê? Basicamente, esses EPIs, mas pode ser que na análise de risco, dependendo do local que você esteja, já implica em ter outros equipamentos. A proteção coletiva, que é a delimitação de área, sinalização. Então, isso aí é importante se ter. Checklist na parte administrativa. Se você não tem muita experiência, vá usando devagar e aos poucos, né? Vá usando aos poucos, né? De forma devagar. Está escrito aqui errado, pessoal. Desculpa aqui. Devagar é uma palavra, né? Então, está escrito devagar, né? Por alguma razão falei aqui na digitação, tudo bem? Mas é uso devagar. Microações, fazendo aos poucos, bem devagar, até se familiarizar. E o princípio é o mesmo, seguir, não deixar aparecer as zonas perigosas, não tirar a proteção das zonas perigosas, tudo bem? E por fim o armazenamento. Então o armazenamento é adequado, sempre limpar o equipamento, lubrificar o equipamento e armazená-lo da maneira adequada. Então a gente finaliza aqui. Desejo a vocês boa sorte, bons estudos e até a próxima. Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem em Logoff para poder sair do curso. Não cliquem no X, cliquem no Logoff para finalizar, tá ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado. Tá bom? Muito obrigada